Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Já estou vendo aqui uma presença de muitos corações, agradecendo aí esse feriado e todos presentes, né? Marli Ângelo, boa noite, Haroldo, desejo breve recuperação. Fafi Rocha, Atualize Sul Gráfica, João Montenegro, Selmara Fernandes, Rayane, Antônio, Fernanda Filbert, pessoal de vários lugares, olha, Americana de São Paulo, olha, Mara aqui de Washington, que maravilha, uma boa noite para todos, que bom que todos vocês estão aqui, eu estou muito feliz de poder retornar aí com o trabalho depois dessa cirurgia, né, que está correndo tudo bem. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de iniciar a nossa live com uma prece. O que vocês acham da gente começar com a prece? Então selecionei aqui uma prece de Maria Dolores, uma prece psicografada por Francisco Cândido Xavier, e a prece aí de Maria Dolores, né? Vamos lá então. Chama-se Prece da Aceitação. Então todo mundo aí concentra, vamos elevar as nossas vibrações, conectando com a espiritualidade superior, para que a gente possa ter uma hora abençoada de reflexões, uma live que enriqueça os nossos corações e que realmente promova transformações necessárias em todos nós. Não é? Prece da Aceitação, Maria Dolores. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leiciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco, lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela, pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer os que jazem nas trevas, fugindo em razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego, venho a ti como estou. Por isto mesmo rogo, não me deixe sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando-me a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores, Chico Xavier, Prece da Aceitação. Espero que vocês tenham gostado. A gente começa aí então uma alta vibração de Maria Dolores, né? Então vamos começar aqui os primeiros momentos com o boletim médico, porque tá todo mundo perguntando, mandando mensagem, né? Graças a Deus, a cirurgia foi ótima, a cirurgia que eu fiz no joelho, deu tudo certo, tá tudo em paz. Naturalmente eu não posso sair de casa ainda, não posso caminhar muito,
porque a recuperação ela é um pouquinho mais lenta. A partir de semana que vem eu começo um processo de fisioterapia, tanto no joelho quanto na cervical, por causa da hérnia, né? Na cervical, mas já está tudo bem. Então, de casa, live eu posso fazer o trabalho pela internet e, com a bênção de Jesus, nós estamos aqui retomando as atividades nossas de toda semana, né? E vamos que vamos, estamos em casa e a gente vai trabalhando com esse recurso maravilhoso que é o recurso aí da internet, para que a gente possa trabalhar. Estou vendo aqui Regina Colevati de Xangai, na China. Meu Deus, que coisa boa, Regina. Um abraço aí para os nossos irmãos chineses, né? Que maravilha, que notícia boa, né? Torres, Rio Grande do Sul, todo mundo aqui desejando boa recuperação. Queria agradecer pelas preces, né? Milhares de preces, e eu recebi cada uma delas, e graças a Deus, estamos aqui, tudo em paz, né? Vamos seguindo agora, retomando as atividades, e eu queria combinar aqui algumas coisas com vocês, né? Combinar, a gente passa por esses processos aí de adoecimento e a gente sempre aprende lições novas, né? E eu me deu vontade de fazer algumas coisas novas aqui nessa live, né? Me deu vontade de continuar trabalhando a live do Nosso Lar, e hoje eu quero continuar, nós vamos trabalhar Nosso Lar, o capítulo 2 de Nosso Lar, né? Mas eu quero intercalar a live de Nosso Lar com uma live de estudando o Evangelho. Quem quer estudar o Evangelho comigo aí, dá um aceno aí, por favor. Quem está com saudade do estudo do Evangelho aí, dá um aceninho aí. Quem está com vontade de estudar o Evangelho? Fala aí. Eu sei que tem muitos católicos, tem evangélicos que estão acompanhando a live aí. Então eu queria saber de vocês, né? Quem está com vontade de estudar o Evangelho, levanta a mãozinha aí, dá para ver se aprova aí essa minha inspiração, essa vontade que eu tô de trabalhar isso. Opa, eu quero! Que bom, que maravilha! Muito legal. Então eu quero combinar uma coisa com vocês. Então vamos lá. Se vocês concordam, tá? Porque aqui essa live é para vocês, né? Então vocês que são importantes. A gente está aqui atuando apenas como um canal, como um instrumento, né? Então eu queria fazer assim, ver se vocês concordam. A gente faz uma semana Nosso Lar, uma semana Evangelho. Uma semana Nosso Lar, uma semana Evangelho. E aí a gente abre um dia para perguntas gerais, para ter um tema geral, entendeu? Então a cada 4 lives a gente faz uma de um tema geral, porque aí todo mundo pode perguntar o que quiser, né? Fica livre. Eu acho que fica legal porque a gente consegue dar uma sequência e transformar essa live aqui em algo produtivo, porque senão fica muito solto, muita pergunta vaga, e aí a gente não transforma isso num momento bom para que a gente possa aprender, né, e trazer recursos interior. Só que eu preciso de uma ajuda de vocês, a partir de agora, né? Eu gostaria que vocês dessem sugestões de passagens do Evangelho que vocês querem estudar. Passagens do Evangelho. Então a gente vai fazer uma votação. Eu vou fazer uma votação. Eu vou fazer uma enquete. Mas espera aí, calma lá. Eu vou fazer uma enquete no Instagram. Vou fazer uma enquete no Instagram sobre passagens do Evangelho. E aí nós vamos selecionar as mais votadas. Então, por exemplo, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Aquelas passagens difíceis que todo mundo fica com dúvida, que quer estudar. Então, o que vocês quiserem. Quem quiser sugerir. E aí a gente vai pegando as mais votadas e a gente vai trabalhando essas mais votadas. Mas é claro, eu pretendo fazer isso aqui por muito tempo, então a gente vai estudar muito, se Deus quiser, muitas passagens. Centenas de passagens. Né? Então eu vou fazer essa enquete lá no Instagram e queria que todo mundo participasse, né? Quem não se inscreveu no Instagram ainda, se inscrever. Quero fazer também no Facebook, colocar lá uma enquete para todo mundo responder, mas é importante que vocês participem, né?
A Mônica está perguntando, e quem não possui Instagram? Pega o Instagram do neto, do filho, da cunhada, do cunhado, do tio, da tia. Pega o Instagram de alguém e participa, não importa. Né? Se não tem, pega de alguém e vai lá e procura Haroldo Dutra Dias lá e responde. Dá a sugestão. Aqui também pode dar, no Facebook. Nós vamos fazer isso. Então, essa é a novidade. Vocês gostaram? Vocês gostaram disso? Uma semana nosso lar, uma semana evangelho, uma semana nosso lar, uma semana evangelho, depois um tema livre. Quem aprovou aí, dá um movimento aí, faz um movimento para ver quem aprovou, porque a gente bate o martelo sobre isso. Eu estou com muita vontade mesmo de retomar esses estudos do evangelho. Agora eu estou sentindo falta de falar do evangelho, né? E eu não esqueci não, viu, Daniela Leite? Nós vamos fazer uma do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não esqueci não, tá bom? Então, numa dessas do tema livre aí, a gente vai fazer o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não está esquecido não, nós vamos fazer. Tá? Vamos ver se mês que vem a gente faz essa live do Pátria do Evangelho. Combinado? Bom, então eu vi que todo mundo aprovou. Né? Outra notícia que eu quero dar aqui, de primeira mão para todos, né? Eu retomei a gravação dos 7 minutos com Emmanuel. 7 minutos com Emmanuel. Quem gosta aí dá um oi, né? 7 minutos com Emmanuel. Retomei as gravações e vou ligar para o Thiago Franco, a gente já gravou, vai disponibilizar. Mas eu vou ver uma forma de eu também... Nós temos o Portal Ser, né? Então tá lá disponível no Portal Ser. Os 7 minutos com Emmanuel, tem todos lá, tem dezenas gravados, e como eu vou retomar, eu quero divulgar, eu também vou divulgar os 7 minutos com Emmanuel aqui no canal, nas mídias, né? Vou colocar o link lá para todo mundo baixar lá do site do Ser, e vamos colocar aí para toda semana ter uns 7 minutos com Emmanuel, combinado? Eu já gravei, então já retomei esse trabalho dos 7 minutos. Eu estou sentindo muita falta dos 7 minutos. Eu tenho certeza, né? Os comentários do Emmanuel são insubstituíveis. Os comentários do Emmanuel são... não tem palavras, né? Melhor ficar em silêncio. Não sei nem o que dizer. Então eu estava sentindo muita falta, muita vontade de fazer isso, né? E o que a gente está retomando também? Próxima novidade, os podcasts, né? Então a gente acabou de gravar um podcast aí com o Wagner Assis. Foi o podcast do filme Kardec, né? Mas eu vou fazer também uns outros podcasts. Quero fazer também uns podcasts de evangelho, uns podcasts sobre tema espírita, porque podcast é uma coisa muito bacana, né? E está com força total, está voltando aí. Então fique atento que a gente vai retomar podcasts, pode ser, vamos retomar o Pode Ser, e outros, também quero gravar outros podcasts aqui para a gente poder divulgar também. Né? Já vou falar com o Thiago, com o Júlio, para a gente retomar isso. Né? O pessoal está perguntando aí sobre o estudo do Velho Testamento. Né? Então semana que vem retomamos a gravação do estudo do Velho Testamento. Profeta Isaías, o Evangelho dentro do Velho Testamento, como é conhecido, não é? Então, bom demais. E quero gravar uns podcasts, chamar a irmã Aila, né? Fazer uns podcasts com ela, chamar o Rossandro, chamar a turma querida aí, uns amigos, para falar de Evangelho, falar de temas bacanas, e vamos retomar isso aí. Então, semana que vem, gravação aí do Velho Testamento, eu quero pegar, né, o profeta Isaías, para a gente retomar esse trabalho do Evangelho aí, que estou sentindo falta, está fazendo muita falta, né? Eu acho que vai ser muito legal, né, gente? Muita vontade de fazer. Né? Muita vontade mesmo. Então, quero que vocês participem, que vocês, o pessoal Francisco Severino, gravar com o Severino, meu querido amigo Severino Celestino. Severino, um beijo, tô com saudade de você, meu querido.
A gente se vê na Paraíba, viu? Um beijão na família. Então gravar com o Severino, essa turma maravilhosa do Nordeste. E vamos retomar isso aí, tá bom? Então essas são as notícias, né? Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado, né? Dessas notícias, né? Boas. Da retomada aí de 7 minutos com o Emmanuel, podcast, do Pode Ser, de outros podcasts, do estudo do Velho Testamento. Vamos colocar aqui um estudo do Evangelho aqui na nossa live, não é? Então vamos fazer isso. Voltou a todo vapor. Tá aqui a Lourdes Marim. Voltou a todo vapor. A todo vapor. Camisa do Fraternidade Sem Fronteira. Voltei a todo vapor. Quem está machucado é o joelho, não é meu espírito. É meu corpo que está machucado. Meu espírito está mais vivo do que nunca. Né? Mais vivo do que nunca. Então vamos lá para o nosso estudo do nosso lar? Vamos? Né? Adivinha o nome do segundo capítulo. O segundo capítulo se chama Clarencio. Ô, gente, eu já vou dizer uma coisa. Se eu chorar aqui, vocês não reparem não. Porque esse capítulo 2 aqui é... Nossa, mãe. Esse aqui é emocionante, hein? Então já prepara lenço aí. Quem quiser pegar uma aguinha, pegar um lencinho aí, porque vai chorar. Vai chorar. Esse aqui é demais. Então vamos lá. Clarencio. Vamos lá, todo mundo pronto? Capítulo 2. Pega o livro aí, quem está com o livro. Né? Vamos lá. Suicida, criminoso, infame, gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernidos? É como se você estivesse perguntando, né? Onde que estava? Quem que estava gritando isso? Né? Ele ficava perplexo, né? Onde que estavam esses acusadores, né? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Quer dizer, ficava tão irritado que ele começava a dar soco, começava a brigar. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. O pessoal está falando do áudio aqui. Pessoal, vê se melhorou aí o áudio. Tá melhor? O pessoal falou que estava um pouquinho estourado o áudio. Tá melhor, gente? Melhorou o áudio? Testando o som. Dá um sinalzinho aí para mim. Melhorou o áudio? Tá melhor? Tá melhor? Ok? O áudio tá ótimo. Perfeito. Então vamos. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? O André Luiz está sendo acusado. E ele vê vultos porque verdadeiramente ele está sendo perseguido por entidades infelizes. Verdadeiramente. A pergunta é, por que isso está acontecendo com ele? Por que isso está acontecendo com ele? Essa é a pergunta. E eu já vou descartar aqui. Castigo de Deus? Pode cortar isso. Pode cortar. Pode cortar. Deus não castiga, Deus não tortura seus filhos. Não é? Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui Vamos gravar, gente. Olha, essa palavra é importante. Vamos gravar que isso aqui é importante. O que está acontecendo aqui? Um problema de sintonia. 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 Uma consciência culpada
consciência culpada, aliado a um desespero, aliado a incapacidade de orar, incapacidade de se conectar com o alto, mais revolta. Revolta. Então, consciência culpada, revolta, desespero e incapacidade de se conectar com o alto. Aí o que acontece? O que acontece? Sintoniza com quem? Sintoniza com inteligências perversas que sentem prazer em torturar. Sentem prazer em torturar. Então, não sejamos ingênuos. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz a pergunta, por que os espíritos maus perseguem os bons? O que eles querem? E aí os espíritos dizem, eles não suportam que alguém seja feliz. E eles não. Né? Não suportam. Então o que fazem? Querem trazer para a infelicidade todo mundo. Querem trazer para a infelicidade todo mundo. Então aqui são espíritos perturbados, sarcásticos, empedernidos no mal, que sentem prazer com o sofrimento dos outros. Não é? Ok? Então, nós temos aí um conjunto de situações em que colocam o espírito de André Luiz em sintonia com essas entidades. Correto? Então nós temos aqui. Então vamos lá. Em vão, porém... então ele socava o ar, né? Atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar. Então as gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Não é? Desapareciam na sombra. Então, gente, muito importante aqui, eu vou sugerir a leitura de um texto que é muito importante. Quem estiver anotando aí, porque aqui é um estudo, né? Então eu espero que todo mundo esteja anotando aí, pegando subsídios, porque é importante, nós estamos aprendendo juntos, estamos estudando juntos. Eu também estou estudando e aprendendo aqui. Então, dividindo, nós estamos aprendendo. Então quem tiver sugestões, coloca aí, sugere também, né? Eu sugiro o livro Pensamento e Vida, o capítulo intitulado Culpa. Culpa. Livro Pensamento e Vida, capítulo Culpa. Que vai esclarecer bastante isso aí. Para quem apelar? Isso aí ele perguntando. Torturava-me a fome. A sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se aos meus olhos. Crescera-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Por quê? Porque o corpo espiritual segue os mesmos processos do corpo físico. Aliás, o que a gente aprende? O corpo físico é uma cópia do corpo espiritual e não o contrário. Não é o corpo espiritual que é uma cópia do corpo físico, é o contrário. O nosso corpo físico, corpo mesmo, é o perispírito. O corpo físico, que é esse aqui, é uma cópia, é uma veste do perispírito. Não é? Então, o mesmo fenômeno, porque o perispírito é um corpo. Ele é um corpo. Só que ele é um corpo mais sutil, mais etéreo. Nós vamos estudar isso aqui. Não precisa ninguém apavorar. Fala do perispírito. Calma, calma. Nós vamos chegar lá. Vai ser falado aqui, ele vai ser esclarecido. Nós vamos chegar nisso. Tudo tem a hora. O momento não é agora. Não é? Mas ele ficou impressionado com isso. Não é?
Porque ele olhava para a barba, ele estava com fome, estava com sede e falava, mas eu não morri? Olha que coisa, gente. Ah, se eu não morri? Então ele ficou confuso. Não é? Ficou muito confuso. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado. Olha só. Então, ele está dizendo aqui que ele está se sentindo abandonado. Né? Que uma dor para ele é que ele se sentia completamente abandonado. Não é interessante isso? Só que eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou dar um spoiler. Né? Ele está dizendo aqui, a circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado. Ele se sentia abandonado, mas ele estava abandonado? Ele se sentia abandonado, mas ele estava abandonado? Então eu vou dar um spoiler. O que o Clarencio vai dizer? O que o Clarencio vai dizer para ele? Que há 8 anos estava sempre procurando ele, sempre assistindo, mas ele era incapaz de perceber o Clarencio. Não é? Então ele estava abandonado? Não estava. Ele se sentia abandonado. Então vamos lá. Uma coisa é você se sentir abandonado. Outra coisa é você estar abandonado. Então, o que eu tenho aprendido? O que eu tenho aprendido? Você pode se sentir abandonado. Nesse momento agora. Você pode estar ouvindo a live e se sentindo abandonado pelos amigos espirituais, se sentindo abandonado por Deus, se sentindo abandonado por Jesus. Mas eu te asseguro, você não está. Não está. Os amigos espirituais estão te amparando. Deus nunca te abandona. Você está amparado. Né? E aqui estão me lembrando aqui, né? A mãe dele também estava. E ainda tinha a mãe dele, que tinha o Clarencio e tinha a mãe, velando por ele. Então, olha como é que é sutil a narrativa. E a gente precisa ler com esse cuidado. Ele está dizendo que se sentia abandonado. Era doloroso. Ele se sentia abandonado, mas ele não estava abandonado. Então por que ele estava se sentindo abandonado? Entenderam, gente? É 1 mais 1, 2. Por que ele estava se sentindo abandonado? Porque ele estava revoltado, porque ele estava com culpa, porque ele não conseguia pensar em Deus, ele não conseguia se conectar. Então ele se fechou. Né? É o que eu brinco. Uma imagem, né? Alguém aqui já tentou molhar um pato? Alguém já tentou molhar pato? Porque as penas do pato, elas têm uma gordura que tornam as penas impermeáveis. Né? Impermeáveis, elas ficam impermeáveis. Então quando você joga água, tem aquela camada de gordura, a água cai e escorrega. A água não entra. Não é? Então o problema era a falta de amparo espiritual? Não. O problema é que André Luiz estava impermeável. Fechado, completamente fechado em si mesmo, na sua ideia. Não é? Ele não conseguia se abrir. É isso? Então, a Regina está dizendo aqui, Regina Rodrigues, o estado emocional e espiritual dele o impedia de ver a ajuda. Exatamente. O estado emocional e espiritual. Muito bem colocado, Regina. Regina Rodrigues. Muito bem colocado. Não é? A Tereza Bonando está acrescentando aqui. Esta condição em que André Luiz se encontrava era devido às características das vibrações emanadas por ele, certo? Perfeito, Tereza. Perfeito. Você foi igual a Regina na mosca. Então ele estava numa condição de vibração espiritual que ele criou uma armadura. Ele criou como é que fala, gente? Uma redoma. Não é? É como se ele tivesse criado uma redoma de vidro. Só que não era vidro, né? Eram vibrações pesadas, né? E aí, quem que entrava naquilo ali? Só entrava a entidade inferior. Ele não conseguia, não entrava luz, né?
Né? A Rita Gomes está dizendo assim, isso acontece com a gente, muitas vezes. Muita, Rita, muita, Rita. Muita. Bom, pelo menos comigo acontece demais. Não é? Acontece demais. Então ele... Mas ele está dizendo que a sensação de abandono não era a circunstância mais dolorosa. A mais dolorosa era o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Então, esse assédio das entidades era o que mais perturbava ele. Não é? Mas, gente, ele estava criando essa sintonia. Ele estava criando. É mais ou menos assim, olha só. Eu vou dar um exemplo bem bobinho, tá? Me desculpem. Um exemplo assim bem infantil. Você entra dentro do seu carro, liga o rádio. Aí você coloca lá numa rádio. Uma rádio qualquer. Sintonizou, e aí você fica, nossa, mas que música ruim. Aí toca a segunda música, nossa, mas que música ruim. Aí toca a terceira música, nossa, mas que rádio ruim. Aí toca a quarta música, você, meu Deus, eu não estou aguentando mais essa rádio, que coisa horrível. E aí você fica 1h30 reclamando da rádio. E por que você não mudou de rádio? Não é? Então a Maria Luziene Campelo está dizendo aqui, pura sintonia. Isso aí, Maria, você foi na pinta, né? Pura sintonia, por que não mudou de rádio? Não é? A Mac Branda está dizendo, kkk, estava escrevendo isso, sintonizamos na rádio que nos conecta ao coração. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Fantástico, né? Isso mesmo. A Diana está dizendo aqui, Diana Benício, sintonia é escolha. Sintonia é escolha. É escolha. Né? Aí a Érica está perguntando, mas ele não sabia mudar? Sabia, tanto que ele vai mudar. Entendeu, Érica? Nós vamos chegar nisso aqui. Ele tanto sabia mudar que ele vai mudar, você vai ver, daqui a pouco eu chego lá. Né? Senão eu te conto aqui a continuação, né? Ele sabia, tanto que ele mudou. Tanto que ele mudou. Tanto que ele mudou a sintonia. E no momento em que ele mudou a sintonia, eu não vou contar, né? Pera aí, o pessoal já está me fazendo contar lá na frente. Não vou contar. Espera um pouquinho. Não é? Então, forças perversas que assomavam ele nos caminhos dele obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Gente, eu vou ler isso aqui de novo, com calma. Ó. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Isso aqui é obsessão. Isso aqui é a descrição mais perfeita de uma obsessão. Como é que uma entidade perversa consegue te obsidiar e te afetar espiritualmente? Te irritando e tornando impossível você concatenar ideias. Então ele fica te bombardeando com ideia negativa, e você faz o quê? Sintoniza. Você sintoniza. Você sintoniza, reclama, mas você não muda a sintonia. Eu falo, mas Haroldo, como é que eu mudo a sintonia? Como é que eu mudo a sintonia? Tem muitas maneiras. Eu vou falar de algumas aqui. Coloca os 7 minutos com o Emmanuel para ouvir. Coloca os 7 minutos com o Emmanuel. Assiste uma palestra. Minha, do Rossando, do Alberto, do Arthur, do Severino, do Simão Pedro, não importa. Coloca lá. Faz uma prece. Para tudo, pega um livro, coloca uma água e começa a orar e ler e tomar água frutificada. Você vai ver se tem algum obsessor que aguenta ficar do seu lado.
Não vai. Né? E você quer ver uma outra coisa para mudar a sintonia? Aí você muda a sintonia, mas você quer ver um negócio para mudar a sintonia? Para você sintonizar com amigos superiores? Quer? Vai visitar. Fazer visita no hospital. Vai distribuir agasalho. Vai distribuir comida, pão para as pessoas da rua. Faz uma atividade. Vai. Seja voluntário naquele trabalho de valorização da vida. Vai lá, faz o curso lá e fica atendendo o telefone, pessoas que estão deprimidas. Vai lá, vai pra você ver. Faz isso para você ver. Não tem jeito. Porque você vai entrar numa vibração. Você vai entrar numa vibração que não vai ter jeito deles acessarem o seu pensamento, o seu sentimento. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Não é? É isso, gente. É isso. Então não adianta. Agora, adianta você ficar xingando a rádio e não mudar a rádio? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, digamos que você colocou numa rádio que tem música que você não gosta. Não adianta você ficar gritando. Ah, eu não aguento mais essa rádio. Muda a sintonia. Muda a sintonia. Então é isso aqui. Voluntário na Cruz Vermelha, voluntário no Fraternidade Sem Fronteira, voluntário não importa, voluntário na Igreja Evangélica, voluntário no trabalho da Igreja Católica, maravilhoso, Sociedade São Vicente de Paula, não importa onde. Não importa. Não é? Não importa. CVV, Centro de Valorização da Vida. Não é? Então, irritavam-me e aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Perceberam? Ele está explicando aqui. Gente, isso aqui é precioso. Para tudo aí, eu vou repetir. Ele queria ponderar maduramente. Ele queria pensar, encontrar as razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas, o que ele fazia? Sintonizava com as vozes. Por quê? Porque elas estavam falando o nome dele. André Luiz, seu suicida, seu criminoso, André, seu infame. E aí ele, opa, é meu nome? E ficava ouvindo. Então, vocês entenderam, gente? Entenderam isso? Então, era uma opção, era uma escolha. Era uma escolha. Ele escolheu. Ele podia concentrar a atenção dele nas vozes que estavam acusando ou num pensamento, numa nova diretriz do pensamento, num raciocínio. Mas o que ele escolhia? Qual rádio que ele escolhia? Qual? As vozes. As vozes. Perceberam? Não é? Então, conclusão. O que acontece com a gente? Todo dia. Mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. Né? Aí ele continua. Aí ele ouvia de novo. Ó, que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Olha que você vê que assim, gente, essas entidades perversas, o grau de ironia, o grau de sofisticação intelectual delas. O grau de sofisticação intelectual. Então, é uma coisa que eu costumo sempre falar nas palestras. Sempre falar nas palestras. Não é?
o umbral está cheio de pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. E com pouco sentimento de amor ao próximo. Não é? Então, não pensem vocês que essas entidades perturbadas aqui são entidades que são extremamente inteligentes, irônicas. Né? Então, elas sabem. Elas sabiam espicaçar ele, pegavam ele lá na ferida. Né? A Ilza está dizendo aqui, a culpa e o orgulho não o permitiam mudar de sintonia. Também acho. Eu também aposto nisso aí. Também acredito. Né? Também acredito nisso. Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração infeliz. Então vocês entenderam? Tem um segredo aqui. Qual que é o segredo para obsidiar a gente? Ficar repetindo a mesma coisa. Aí a gente ouve. Não é? Ficar repetindo. Então assim, você acorda. Gente, eu estou falando aqui coisa que... importante. Você acorda. Aí começa a obsessão assim. Ah, a sua vida é muito ruim. A vida é muito ruim. É um tédio. Que sentido que tem? Né? Que sentido que tem sua vida? É aqui que vai. E fica repetindo. Fica repetindo. 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 Quando deu 2 horas da tarde, se você não adota mecanismos de defesa, você caiu. Você caiu. E quais são os mecanismos de defesa? Nós já falamos isso aqui. Tem que ter os horários de prece, tem que ter os horários de leitura, os horários que você ouve uma coisa para quê? Para você desplugar, para você sintonizar com coisa boa, para você sair daquela sintonia. Aí não te pega. Não é? Então são mecanismos de... É como escovar o dente. Se você todo dia faz essas refeições e não escova dente, uma hora você vai ter cárie. Então precisa fazer a higienização. Gente, isso é natural. A mente também. Nós precisamos higienizar o pensamento, higienizar o sentimento. Não é? Aí você está dizendo, isso é hipnotismo. Sim, você acertou. Você acertou. É isso mesmo. Infeliz sim, mas suicida nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentaram nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. A desencarnação, né? Ele está narrando aqui o processo doloroso, né? Doloroso. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Eterna separação. Olha só. Olha o pensamento dele. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Grande caminhada que parecia sem fim. Por que a peste de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus?
Ele não entendia. O Antônio Diomedes está dizendo aqui, suicídio indireto. É, Antônio, mas o André não sabia disso. Ele vai descobrir isso depois. Ele não sabia. Ele achava que suicidar era tirar diretamente a vida, não é? Ele não sabia disso. Não é isso? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Olha que bonito isso que ele está dizendo, gente. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Então não adianta a gente achar que é o super-homem, né? Que tem resistência emocional inquebrantável. Não tem. Não tem. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. Perceberam? Então ele foi vencido pelo cansaço. Foi vencido pelo cansaço. Ele estava firme, mas aquilo foi repetindo, eles foram repetindo. E ele não aguentou. Cedeu ao desânimo. Desanimou. Acabou. Perdeu. Né? E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, quase que uma depressão mesmo, né? Começou a entrar num processo de muita tristeza, né? De dor profunda, de depressão. Né? E chorando. Mas essas lágrimas são boas. Essas lágrimas não são ruins, não. A quem recorrer? A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Olha isso, gente. Por mais cultura intelectual que você tenha, a gente não muda a realidade da vida. A realidade da vida espiritual foi estabelecida por Deus. Quem criou as leis e as regras foi Deus. A gente não muda a realidade da vida. Não adianta querer achar com esse orgulho, eu vou mudar a realidade porque eu sou inteligente. Não vai. Não vai. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão, levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Olha que coisa linda, gente. Então, ele está confessando aqui. Era intelectual, orgulhoso, achava que sabia tudo. Sou muito bom, sou muito inteligente. Mas diante do infinito, o nosso conhecimento é bolhas de sabão, bolinhas de sabão. Muito profundo isso. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Olha isso, gente. Eu vou ler de novo. Olha aqui. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, porque perguntar, será que eu enlouqueci? Eu devia se perguntar, será que eu estou louco? Será que eu estou louco? Encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Então eu vou contar um segredo para vocês aqui que eu aprendi lendo Emmanuel. Porque quem me ensinou isso foi Emmanuel através das páginas
de Chico Xavier. Vou contar o segredo. A consciência é por onde Deus se comunica conosco. Vou repetir. A consciência é o WhatsApp de Deus. Quando Deus quer falar com você, Ele te manda um zap. Esse zap vem por onde? Vem na sua consciência. Aí faz pim! Pode abrir. Pode abrir. Mas não é uma fala com palavras, está entendendo? Não tem palavras. Não tem palavra. Mas tem mensagem. Não é? Então vem a consciência. E a consciência te fala, Zé. É aqui. Então ele sabia. Né? Ele sabia que tinha alguma coisa. Então ele falava, meu Deus. Tá lá. Né? Você pode ignorar, você pode fingir que não está vendo. Mas a consciência está lá. Não é? Isso é importante, gente, é precioso isso aqui. Essas frasezinhas do André Luiz é interessante, né? Eu aprendi isso com o Honório Abreu e com o Leão Zálio. Ele dizia assim, olha, nas obras, essas obras da espiritualidade, principalmente as obras do Chico, você tem que ler o que está nas entrelinhas, viu? Lê com o dedo. Põe o dedinho assim, vai lendo e lê o que está nas entrelinhas. Né? Lê o que está nas entrelinhas. Então vamos lá. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigavam-me a fome todas as fibras. E nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Olha que interessante. Então o perispírito estava fraco, mas não é como o corpo, né? Não cai totalmente na exaustão. De quando em quando, deparava-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Olha isso, gente. Que situação, né? Que situação. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a me impelirem para a frente. Né? Porque ele estava sempre correndo, né? Ele não parava. Olha que loucura isso, né? É como se aquelas entidades perversas ficassem empurrando eles para eles ficarem correndo, fugindo. Talvez andando em círculo, né? Muito provavelmente andando em círculo. É. Então isso aqui. Muita vez suguei a lama da estrada, olha isso. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Nossa, mãe. Que coisa, hein, gente? O que a teimosia e a revolta e a falta de humildade de se entregar a Deus fazem com o espírito? O que é? Não é? Meu Deus, né? Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi agora que entra bonito, né? A gente tá faltando 5 minutos. A Reginaldo está perguntando, Haroldo, será que essas entidades estavam realmente ali? Estavam. Eram entidades mesmo, isso não é imaginação, não. Eram entidades reais.
reais. Reais. Né? Mas agora começa, olha aqui. Agora começa a coisa bonita. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Nossa, olha que coisa. Não é? Olha isso. Foi aí que eu comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Gente, que coisa. Isso aqui é lindo, hein? Preparem o lenço aí agora. Essa parte é muito bonita. Fosse onde fosse, essa ideia confortou-me. Confortou-me. Olha que lindo. Eu, que detestara as religiões do mundo, olha isso, hein? Eu vou ler de novo. Eu, que detestara as religiões do mundo. Olha isso, gente. Vocês entenderam agora? O orgulho? Entenderam o orgulho? Né? Olha isso. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Olha, perceberam? Perceberam? A Almerina está dizendo assim, Haroldo, eu sempre pulei nosso lar porque eu ficava com medo. Não, não tem que ter medo, gente. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Olha, ele está dizendo aqui. Ele começou a experimentar a necessidade de um socorro. O autor da vida. O autor da vida, Deus, o Senhor da vida. O autor da vida. Né? A você fala, então ele não estava lembrando de Deus? Não, ele não estava lembrando de Deus. Ele não aceitava que Deus existisse. Ele não aceitava, ele sequer cogitava, ele achava que isso era uma bobagem. Esse negócio de Deus, ele achava que era bobagem. Bobagem. Esse negócio de mundo espiritual, de rezar, de Deus, ele achava tudo isso coisa de gente boba, ignorante. Perceberam, gente? Perceberam agora? Porque a gente lê tudo, lê o umbral, lê o sofrimento, mas não lê isso aqui. A gente não lê, passa rápido aqui, não lê. Olha aqui. Conforto místico, entenderam? O conforto. Conforto. Né? A Regina está perguntando, ele era um ateu? Não, gente, não é questão só de ser ateu, gente. Não é isso. Uma coisa é você não acreditar em Deus, tá? Outra coisa é você detestar. É outra coisa. Detestar é outra coisa. Nós estamos falando aqui de outra coisa. A Ananta, ele era muito materialista, mas ele falou aqui, ele começa o livro dizendo o quê? Que ele havia mergulhado nas filosofias imediatistas. Que é o quê? Vamos viver a vida material, viver a vida material. Tudo que importa é só a vida material. O resto é tudo bobagem, conversinha fiada. Perceberam? Não é? Então, vocês estão percebendo aqui uma revolta? Uma revolta interior? Uma arrogância interior? Né? Um orgulho autor da vida? Que autor da vida? Ah, bobagem. Perceberam, gente? Aí agora ele dobrou o joelho. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Perceberam? Ele está dizendo aqui, amor próprio a que me consagrara orgulhoso, ou seja,
Vaidoso, orgulhoso, achava que ele era o centro do universo, achava que sabia tudo, achava que podia fazer o que quisesse, que não tinha consequência de nada, que a vida não tem lei, que você pode fazer o que você quiser, que nada tem consequência. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou lendo aqui, ó. É ele que está dizendo. Olha aqui. Que agora eu tinha que confessar a falência do amor próprio. Mas não é um amor próprio no sentido positivo, né? Amor próprio no sentido negativo. Ou seja, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Né? A Lígia está aqui. Manda um beijinho para Ana. Ela tem síndrome de Down. Ana, um beijinho, minha linda. Um beijinho. Deus te ampare, minha querida. Que prazer de você estar ouvindo aqui a live, viu? Um beijão, Ana. Perceberam, gente? E aí, agora, acabou a nossa live. Então, eu vou ler só mais um parágrafo para deixar o suspense para a live da semana que vem. Não é? E quando as energias me faltaram de todo, ou seja, acabou a energia do orgulhoso, acabou a energia do prepotente, acabou a energia do revoltado, esgotou. Quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. O homem cedeu, gente. Cedeu. André Luiz cedeu. Cedeu. Entregou-se. Entregou-se para o autor da vida. Para o autor da natureza, o supremo autor da natureza. E falou: meu Deus, me socorre. Me socorre. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Mas aí são cenas para a próxima live. Prepara o coração, né? Prepara o coração. Que vocês vão ver, bastou ele pedir ao autor da vida e o autor da vida respondeu. Boa noite para todos. Que Deus, o Senhor da vida, o supremo autor da natureza, nosso Pai de infinita justiça, infinita bondade, possa amparar a todos, que todos tenham uma noite maravilhosa, que todos possam voltar para a sua igreja, para o seu culto, porque eu sei que temos irmãos aqui evangélicos, irmãos católicos, irmãos e irmãs espíritas. Que Deus proteja a todos, que todos tenham uma noite muito abençoada. E semana que vem temos live. E quero dar uma notícia aqui também. Nós vamos começar a fazer uns seminários online. Um seminário, chama webinário. Só que vai ter que ter inscrição para a gente fazer esses seminários, tá? Então, vem novidade aí. Semana que vem eu anuncio para vocês e nós vamos programar aí, além das lives, vão ter uns eventos, mas esse você vai ter que fazer uma inscrição para poder participar, porque aí você pode interagir pessoalmente comigo, fazer perguntas, tudo gratuito, webinário aqui no canal Espírita, tá bom? No canal Espiritualidade e Vida, que é o nosso canal de religiosidade e espiritualidade, tá bom? Você vai fazer inscrição, mas não tem custo, não tem nada, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, boa noite para todos, muita paz, um excelente dia para vocês, que tenham uma semana abençoada e, por favor, fiquem atentos aí
as orações, a leitura, os áudios, para que a gente todos mantenhamos a nossa sintonia, né? Somos quase 2.500 pessoas agora. Eu fico muito feliz, a minha gratidão profunda. E estamos animados, hein? Evangelho, muita novidade aí, eu tô animado, viu? O joelhinho tá machucado, mas a alma tá vibrando, viu? Um beijo para todo mundo. Olha, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.